Nas vastas planícies africanas não existem vencedores eternos. Aqui, cada amanhecer restabelece o equilíbrio e cada erro pode mudar o destino de uma vida. Quando a relva alta se agita e o silêncio se rompe, começa uma prova invisível. Não é apenas velocidade contra força, mas mente contra reflexo, experiência contra instinto. A presa não é um ser indefeso. Herdou memória, percepção e uma vontade feroz de continuar viva. No instante crítico, sabe quando fugir e quando resistir. Bem-vindos à batalha final, quando a presa contra-ataca com fúria. Antes de começar, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E diga para a gente de onde você está assistindo ao vídeo. Agora, vamos começar. Sob o sol escaldante da savana africana, onde a relva dourada se estende até o horizonte, uma emboscada silenciosa e metódica está se formando. Sombras de pele manchada se arrastam pela vegetação rasteira, rentes ao chão, como se fossem ventos invisíveis. Um grupo de leoas, Pantera Leo, está à espreita. Os seus olhos estão fixos num grupo de zebras, Equus quagga, que se move tranquilamente por perto. Para elas, as zebras são alvos comuns, são fáceis de detetar. Vivem em manadas grandes que podem desorganizar-se, são herbívoras e, aparentemente, não têm habilidades de ataque à distância. Mas isso apenas à primeira vista. Uma zebra jovem se afasta do grupo, mais lenta, menor, quebrando a proteção da manada. Aos olhos das leoas, parece a presa perfeita, a opção de maior eficiência energética, mas nenhuma delas imagina que esta caçada está prestes a ter um desfecho inesperado e doloroso. Aquele golpe certeiro com as duas patas traseiras, executado com a força de uma mola, a leoa fica atordoada pelo impacto na sua cabeça ou mandíbula. Ela não esperava que uma presa como a zebra pudesse reagir com tanta ferocidade direcionada. Quando uma presa enfrenta o seu predador, o que determina a sua sobrevivência não é apenas a força ou a velocidade, mas sim 3 pilares fundamentais do comportamento de sobrevivência: instinto, reflexo e aprendizagem adaptativa. Essas respostas podem ocorrer em frações de segundo, mas por trás de cada corrida, cada coice, ou mesmo de uma imobilidade que parece desesperada, há o resultado de milhões de anos de evolução refinada e um design biológico funcional. O instinto, ou mais precisamente, o comportamento instintivo, é uma sequência de ações codificadas nos genes. Não precisa ser aprendido nem treinado e, mesmo assim, é executado com precisão desde a primeira vez.
Quando uma zebra dá um coice numa leoa para abrir caminho e escapar, esse coice não é aleatório. É um padrão motor inato, um movimento pré-programado, ativado por um mecanismo de libertação inato perante a sensação de perigo na retaguarda. Esses comportamentos instintivos são rígidos, pouco flexíveis e têm sempre um único objetivo: sobreviver a todo custo. O reflexo, por outro lado, é uma resposta curta e imediata, controlada por um arco reflexo neural, praticamente sem participação do córtex cerebral, pensamento consciente. É o tipo de comportamento mais simples, mas incrivelmente eficaz. O coice de uma zebra, que pode parecer insignificante perto das garras afiadas de um leão ou do salto de um guepardo, é, na verdade, um dos contra-ataques mais eficientes entre os ungulados. E o mais interessante é que não precisa de matar. Basta ser preciso e oportuno para mudar o rumo do jogo, dissuasão pela dor. Anatomicamente, as zebras possuem uma estrutura músculo-esquelética extremamente desenvolvida na região da anca. Os músculos das nádegas e das coxas estão entre os mais fortes do reino dos herbívoros, proporcionando uma potência explosiva. A estrutura dos cascos, duros como pedra, queratina, com uma área de contato pequena mas altamente resistente, funciona como um martelo concentrado. Quando é atacada por trás, a zebra utiliza as duas patas traseiras para dar coices diretos para trás ou ligeiramente angulados para os lados, dependendo da posição do predador. Segundo um estudo sobre o gênero Equus, a força de um coice traseiro de uma zebra adulta pode atingir entre 4.000 e 506.000 newtons, semelhante a um golpe de martelo. Com esse nível de força, se o coice atingir o crânio, a mandíbula ou as costelas do predador, as consequências podem ser graves. Fraturas, concussões cerebrais, danos neurológicos ou até lesões internas, especialmente se o coice for acompanhado de uma rotação do corpo para aumentar o momento angular. Há registros de campo de investigadores na região do Serengeti e Masai Mara que mostram leoas com mandíbulas fraturadas ou o rosto lesionado após receberem um coice direto de uma zebra. As caçadoras experientes sabem disso e respeitam esse poder. Se te aproximares por trás sem controlar a distância, o risco de um contra-ataque é altíssimo. Mas o coice não é apenas um movimento mecânico, é o resultado de um instinto aperfeiçoado pela evolução. Uma zebra jovem pode não acertar bem o alvo, mas o impulso de reagir com um coice quando sente pressão por trás já existe desde o nascimento, instinto. À medida que cresce, ela aprende por tentativa e erro, experiência, quando coicear, onde atingir e para que direção fugir depois de desferir o golpe. É a combinação perfeita entre a rigidez do instinto e a plasticidade da experiência adquirida na vida selvagem. Em animais mais complexos,
Como primatas ou elefantes, é possível observar a aprendizagem de estratégias defensivas, o uso de ferramentas e até a imitação de comportamentos de outros, mostrando que o comportamento defensivo pode evoluir com o tempo e não é imutável. E na prática, esses três mecanismos, instinto, reflexo e comportamento aprendido, não atuam de forma isolada, mas sim entrelaçam-se constantemente numa dança sinfônica de sobrevivência. No mundo africano, não existe o coice mais forte em termos absolutos, apenas o mais preciso e no momento certo. A velocidade e a força do golpe variam conforme a anatomia, o peso corporal e os hábitos sociais da espécie, tudo para alcançar o único objetivo, a sobrevivência. Se o coice da zebra é uma mistura de reação rápida com força suficiente para escapar, o da girafa, Girafa camelopardalis, o animal mais alto do planeta, tem um potencial destrutivo absoluto. A girafa, um verdadeiro ícone da savana africana, com uma altura média de 5 a 6 metros, pode pesar até 1.000 quilos, machos, e o seu pescoço pode atingir os 2,4 metros de comprimento. Uma estrutura composta por exatamente 7 vértebras cervicais, mas extremamente alongadas. A sua pelagem amarelada com manchas em forma de polígonos ajuda na camuflagem disruptiva entre as folhas secas e a luz intensa das planícies abertas. As girafas alimentam-se de rebentos, folhas e flores de acácias, como a Acacia tortilis ou Vachellia erioloba, com a sua língua escura e preensil, que pode atingir 45 centímetros de comprimento, consegue enrolá-la em torno de ramos espinhosos e a saliva espessa neutraliza os taninos, compostos tóxicos que impedem outros animais de digerir essas folhas. Vivem principalmente em regiões de savana seca e florestas abertas do Quênia à Tanzânia e Botsuana, onde há abundância de folhagem e ampla visibilidade para detectar predadores à distância. Apesar de parecerem pacíficas, as girafas possuem um dos sistemas de defesa mais formidáveis da savana. As suas longas patas, como colunas de concreto, escondem uma força descomunal. Um golpe com as patas dianteiras pode gerar de 2.000 a 3.500 newtons de força, o suficiente para quebrar a mandíbula ou até matar um leão adulto se atingir a cabeça. Às vezes, esse golpe é aplicado lateralmente num movimento cruzado para abrir caminho, bem diferente do coice traseiro das zebras. Além disso, a sua altura e excelente campo de visão fazem da girafa uma verdadeira torre de vigia biológica da savana, capaz de detectar predadores a centenas de metros. Numa perseguição entre 2 leoas e uma girafa adulta, bastaram poucos metros até que uma das leoas desistisse por exaustão, reconhecendo a vantagem estratégica da girafa. O golpe de uma girafa pode ser mortal na maioria dos casos. Quando o golpe vem da pata dianteira em trajetória vertical de cima para baixo, transforma os cascos duros como pedra em verdadeiras armas de esmagamento.
Se atingir o crânio de um leão, guepardo ou até mesmo uma hiena, pode causar fratura craniana, ruptura cervical ou hemorragia cerebral, levando à morte em poucos minutos. O coice traseiro, por sua vez, é usado para afugentar predadores que atacam por trás, com força suficiente para os atirar vários metros para trás. Um detalhe especial, diferente da zebra, que geralmente coiceia para escapar, a girafa coiceia para matar, especialmente ao proteger a sua cria. Há relatos de campo de leoas mortas com apenas um único golpe de uma girafa-mãe quando tentaram aproximar-se lateralmente. Os cascos da girafa, com cerca de 30 a 35 centímetros de largura, com bordas duras e afiadas, não só causam danos no ponto de impacto, mas também podem rasgar o abdômen, fraturar a coluna ou esmagar os pulmões se atingirem a lateral do corpo. Esse comportamento é instintivo e ativado por aproximações físicas repentinas, um exemplo clássico de mecanismo inato de libertação. Mesmo os leões, predadores de topo, pensam duas vezes antes de atacar uma girafa adulta. Para terem sucesso, precisam de a derrubar primeiro, geralmente saltando sobre o dorso ou as coxas traseiras, porque enquanto a girafa estiver de pé, cada golpe é uma ameaça letal. Mas nem toda a presa tem a vantagem do tamanho descomunal. A maioria dos ungulados menores não possui força suficiente para contra-atacar os seus predadores. Precisam de encontrar outras formas de sobreviver, confiando na velocidade ou no terreno. Um impala, Aepíceros melampus, aproxima-se para beber água, mas logo abaixo da superfície, um crocodilo do Nilo, Crocodilus niloticus, ataca-o com a força de um raio. Talvez o predador ainda seja inexperiente, pois não consegue submergir completamente a sua presa. O impala permanece preso na margem do poço. De um lado, o impala tenta soltar-se, correr, mas se não o conseguir, mantém o corpo tensionado contra o puxão para não ser submerso. Resistência muscular. Quando sente que a pressão da mordida alivia por um momento, dá um impulso poderoso e escapa do pântano, embora com feridas. Seria uma fuga perfeita se um leopardo, Panthera pardus, não aparecesse. Com as suas habilidades furtivas, poucos animais escapam das suas garras. No entanto, há uma presa que o faz recuar e até falhar de forma humilhante: o porco-espinho. O porco-espinho do cabo, Hystrix africae australis, é o maior roedor de África, pesando entre 10 e 30 quilos e medindo de 60 a 80 centímetros. A sua principal arma é a armadura de espinhos, uma verdadeira obra-prima da evolução, única entre os mamíferos da savana. O seu corpo está coberto por milhares de espinhos de queratina, medindo de 20 a mais de 35 centímetros, organizados em camadas desde a nuca até ao dorso e a cauda. Os espinhos longos nas costas são ocos por dentro, tornando-os leves e resistentes. Quando é ameaçado, o porco-espinho eriça esses espinhos. Eles chocam entre si e produzem um som seco e metálico, um aviso claro e direto a qualquer predador. O porco-espinho é um animal noturno, alimentando-se principalmente de raízes, tubérculos, frutas caídas e cascas de árvores, e ocasionalmente roendo ossos para suplementar cálcio, o que fortalece os seus espinhos.
Apesar do seu andar lento, é um verdadeiro mestre da defesa no mundo selvagem. Quando é ameaçado, não foge, vira o corpo, eriça todos os espinhos e abana a cauda. O seu principal predador natural é o leopardo, um caçador solitário, famoso pela sua paciência e inteligência. Durante uma caçada, uma leoparda mãe leva a sua cria. A mãe, mais experiente, tenta contornar a situação, mas o resultado não é muito melhor. O comportamento é instintivo, mas também carrega elementos reflexos. Ao sentir pressão ou contato físico, o sistema nervoso do porco-espinho responde rapidamente, eriçando os espinhos e batendo a cauda. No final, a leoparda vê-se sentada a arrancar espinhos um a um, irritada e com dor. Há muitos registros de leões e leopardos que morreram dias depois devido a infecções provocadas por feridas dos espinhos. Assim, após o confronto espinhoso, a savana regressa à sua calma. No mundo natural, a sobrevivência não depende apenas da força física, mas sim de uma combinação estratégica entre instinto herdado, reflexo nervoso e comportamento aprendido. Os mecanismos de defesa, desde os coices e patadas até as lanças de queratina, são ferramentas que a natureza forneceu para manter o equilíbrio sempre dinâmico entre caçador e presa. É justamente isso que faz da natureza um cenário ao mesmo tempo brutal e incrivelmente justo, uma ordem divina em ação. O búfalo africano Syncerus Kaffer é o mestre supremo da defesa em grupo. Um indivíduo adulto pode pesar de 500 a mais de 900 quilos. A sua força é tal que pode atirar um leão adulto pelo ar com um único golpe. A sua arma mais letal são os chifres curvos, e nos machos, a base dos chifres funde-se numa estrutura óssea espessa, chamada boss, escudo, uma verdadeira couraça protetora sobre a testa. A pele grossa funciona como uma armadura natural. O seu temperamento imprevisível e agressivo diferencia-o dos seus parentes domesticados. Não teme os humanos nem os leões e, acima de tudo, nunca se rende. Por isso, na maioria das caçadas, os leões só têm hipóteses reais quando atacam em grupo, todo o Pride, e quando o alvo é um búfalo isolado. Quando os búfalos avançam juntos, é como um exército em marcha, forte, unido e pronto para lutar até o fim. Ao perceber o perigo, o búfalo não corre para o mato, corre de volta para o seu grupo. Em segundos, os papéis invertem-se. A manada torna-se uma muralha defensiva. Noutra situação, ao atacar uma cria, os leões desencadeiam outro instinto poderoso, o instinto materno. A reação da mãe acende a chama da solidariedade em todo o grupo. Nos búfalos, essas reações são fortalecidas pela aprendizagem coletiva, quando os indivíduos aprendem com o grupo e o grupo responde como um só, comportamento social sofisticado. Outro animal que também demonstra uma força coletiva impressionante contra predadores é o babuíno chacma, Papio ursinus, o maior babuíno de África. Trata-se de um primata com comportamento social extremamente complexo.
Vivem em tropas com até centenas de indivíduos. A estrutura social está bem definida, com machos fortes posicionados na frente e atrás do grupo durante as deslocações. As fêmeas e crias permanecem protegidas no centro, como numa fortaleza viva. São omnívoros e o seu principal inimigo natural é o leopardo. Em regiões como o Kruger ou o Okavango, mais de 70% dos ataques do leopardo começam a partir de galhos baixos ou arbustos densos, já que o leopardo é um caçador invisível que confia no silêncio e na agilidade. Mas desta vez, o babuíno estava alerta. Um macho adulto do grupo de babuínos levanta a cabeça. Sente algo, um cheiro estranho graças ao seu olfato altamente desenvolvido. Um pequeno sinal basta para ativar o sistema de alarme coletivo. Imediatamente ouve-se um grito alto, curto e direto. É o alarme específico para o leopardo. No mundo dos babuínos, cada predador tem o seu próprio código de alerta vocal, que até as crias reconhecem instintivamente. O predador mal dá mais um passo e a manada já está reorganizada. Os machos maiores avançam, erguem-se, eriçam o pelo, soltam gritos estridentes. Um deles, talvez o dominante, parte para o ataque sem hesitar. Atrás dele, outros o seguem. Não é uma reação desesperada, é uma estratégia, conhecida como mobbing behavior, assédio coletivo, quando vários indivíduos se juntam para atacar um predador, retirando-lhe a vantagem da surpresa. A vitória dos babuínos não está em matar o inimigo, mas sim em frustrar o ataque antes que aconteça. Ao contrário de outras presas que só sabem fugir, os babuínos têm uma organização social sofisticada. Distribuem funções, cooperam e tomam decisões em grupo. Pesquisas mostram que o coletivo atua como uma rede de informação viva, onde sinais, emoções e aprendizagens circulam e são processados em tempo real. A defesa dos babuínos não depende apenas de garras ou dentes, mas sim de inteligência, memória e reação coordenada, o que os torna adversários imprevisíveis para o leopardo. En la parte anterior vimos el enfrentamiento entre depredadores solitarios y presas unidas en rebaños, donde la fuerza colectiva transforma la presa en guerrera. Pero en otro escenario, todo se vuelve más frío, más brutal, cuando un búfalo solitario es emboscado por un grupo de leones machos, sin rebaño, sin refuerzos. Los leones machos, diferentes de las hembras, poseen ventajas físicas formidables. Un adulto puede alcanzar 1 metro con 20 centímetros de altura, pesar cerca de 230 kilogramos, con huesos robustos y músculos pectorales desarrollados. Sus garras pueden medir hasta 3,8 centímetros, y la mordida es lo suficientemente poderosa como para perforar la piel de cebras. Pero lo que no previeron, aquel búfalo no aceptaría el destino en silencio. El búfalo es uno de los herbívoros más peligrosos de África. Cuando es atacado, su sistema nervioso entra en alerta máxima y una descarga de adrenalina lo vuelve, por instantes, casi inmune al dolor. Los otros leones, a pesar de grandes, permanecen en aguas poco profundas, gruñendo, pero sin coraje de aproximarse. En el agua, el equilibrio es precario.
y las garras de los leones pierden eficacia. El cuerpo del león sumergido es presionado cada vez más. Casi una hora de lucha incesante. Con pulmones amplios y músculos cervicales fuertes, el búfalo consigue mantener la cabeza fuera del agua por más tiempo. Al final, en un acto de suprema dominación, concede al depredador una última oportunidad de escapar y lo libera. Na savana africana, as batalhas pela vida nem sempre são duelos previsíveis, e às vezes a presa desafia o inesperado, enfrentando leões adultos, os reis do topo da cadeia alimentar. Noutro momento, um grupo de leões termina a caçada. Um búfalo foi abatido, jaz imóvel no chão, e uma leoa começa a devorar os primeiros pedaços da carcaça. Mas, de alguma forma, o rebanho descobre o local onde o seu companheiro caiu e, em vez de recuar, param, em silêncio, observam. O ar torna-se denso, como se todos esperassem uma ação iminente de vingança. O búfalo africano é incrivelmente inteligente socialmente. A sua estrutura social é rígida, com manadas que podem ter centenas até milhares de indivíduos. Os machos geralmente formam a linha de defesa, posicionando-se nas bordas do grupo. O vínculo entre os membros do rebanho é quase inquebrável, especialmente perante o perigo. Os leões também têm uma estrutura social sofisticada, mas atacar uma manada de búfalos é uma aposta arriscada. Os seus chifres podem causar feridas fatais, e há registros de leões mortos em confrontos assim. A leoa tenta arrastar a carcaça centímetro a centímetro, mas os búfalos não recuam. A leoa ruge, recua alguns passos, mas não desiste. O confronto prolonga-se. Ambos os lados, predador e presa, demonstram uma resiliência extrema. A chegada de um segundo grupo de leões muda tudo, interrompendo a luta e tomando a carcaça para si, expulsando as leoas que tinham caçado. O menu do leão abrange quase todos os herbívoros da savana, mas os leões sabem quando parar, especialmente ao enfrentarem presas agressivas e protetoras como fêmeas com crias. No reino animal, o instinto materno não é apenas uma emoção, é uma adaptação evolutiva para garantir a continuidade da vida. É um mecanismo genético moldado por milhões de anos de seleção natural. Quando uma fêmea dá à luz no meio da savana africana, ninguém precisa de lhe ensinar o que fazer. Instintivamente lambe a placenta da cria para estimular a sua primeira respiração. Em seguida, leva-a rapidamente para um lugar mais protegido, longe dos olhos famintos. Diversos estudos demonstram que o instinto materno no mundo animal é uma estratégia adaptativa evolutiva. Segundo a professora Sarah Blaffer Hrdy, uma das principais antropólogas evolucionistas do mundo, o grau de investimento da mãe na sua prole está intimamente ligado às possibilidades de sobrevivência e ao sucesso reprodutivo da própria fêmea no futuro.
Nos elefantes africanos, Loxodonta africana, uma das espécies com a estrutura social mais complexa do reino animal, a maternidade vai além de amamentar ou proteger. Inclui ensinar e transmitir conhecimento de sobrevivência. Uma mãe ensina a sua cria a orientar-se, a encontrar fontes de água durante a seca e até a lamentar a morte de um membro do grupo, mostrando uma profundidade emocional e social impressionante. Num estudo de 30 anos realizado pela organização Save the Elephants no Quênia, os investigadores concluíram que as mães têm um papel determinante na formação comportamental das crias. Se perdem a mãe muito cedo, os jovens elefantes tendem a tornar-se agressivos ou desorientados socialmente, uma evidência de que o instinto materno também é o alicerce para a cultura dos animais de alta cognição. Do ponto de vista biológico, a hormona oxitocina, conhecida como hormona do amor, desempenha um papel crucial na ativação do comportamento materno nos mamíferos. Quando a cria começa a mamar, os níveis de oxitocina da mãe aumentam, reforçando o vínculo entre os dois, ao mesmo tempo que suprime a dor e intensifica os impulsos de proteção. Esse mecanismo funciona como um milagre biológico pré-programado, onde a maternidade não é uma escolha, mas sim uma missão inseparável do próprio corpo, um ato da divina providência. Mas não é só o grande que sabe ser feroz e formidável. O texugo do mel, Mellivora capensis, também conhecido como ratel, não é um animal grande. Um adulto mede de 60 a 70 centímetros, pesa entre 9 e 14 quilos e tem apenas pouco mais de 30 centímetros de altura ao andar sobre as quatro patas. No entanto, o seu tamanho não reflete de todo o seu nível de perigo. Com um corpo compacto como um bloco de aço revestido de pelos e uma pelagem espessa e resistente, quase impossível de ser perfurada por garras ou dentes, é conhecido como o animal que não conhece o medo no mundo selvagem. As suas costas estão cobertas por uma faixa de pelos brancos acinzentados que se estende da cabeça à cauda, um aviso audaz aos predadores mais atrevidos. A dieta do texugo do mel é extremamente variada. É um verdadeiro omnívoro oportunista, capaz de caçar desde serpentes venenosas, como a cobra, ou as víboras, até lagartos, roedores e especialmente abelhas. Graças ao seu sistema imunológico incrivelmente resistente, pode sobreviver à mordida de serpentes altamente venenosas, algo raro entre os mamíferos. O mais assustador, no entanto, é o seu temperamento indomável. Luta até ao fim, mesmo quando enfrenta inimigos muito maiores. Alguns relatos documentaram confrontos diretos com leões e, em situações específicas, o texugo do mel saiu vitorioso. Habita principalmente regiões áridas, savanas e florestas abertas da África subsaariana. É um animal solitário, mas essa solidão não o torna vulnerável, especialmente quando se trata de uma mãe. A fêmea tem apenas uma ninhada por ano, geralmente com apenas uma cria. Uma cena de caçada revela a sua ferocidade. Um leopardo, Panthera pardus, aproxima-se sorrateiramente de uma cria de texugo do mel. A mãe texugo do mel avança sem hesitar, num ataque direto frontal ao inimigo.
O leopardo, apanhado de surpresa, é atirado para longe, tentando desferir golpes com as suas garras. Mas aqueles olhos, os olhos de uma mãe disposta a morrer para proteger a sua cria, fazem-no recuar. A perseguição começa e o leopardo vê-se forçado a fugir, escalando apressadamente uma árvore alta para escapar. O confronto é uma prova viva do poder indomável da maternidade no mundo selvagem. Mas, noutro canto das planícies africanas, uma cena semelhante desenrola-se, desta vez entre uma hiena malhada, crocuta, e uma mãe de alcé. Embora essa mãe não seja tão forte como um búfalo, nem tão feroz como um texugo do mel, o seu instinto materno leva-a a lutar com a mesma intensidade por justiça. A hiena malhada é um dos predadores mais brutais e eficientes da savana africana. Baixa, robusta, pesa entre 45 e mais de 80 quilos. Possui uma das mandíbulas mais fortes entre os mamíferos carnívoros. A sua mordida pode atingir 4.900 newtons. Capaz de esmagar o fêmur de um búfalo adulto, a hiena é uma máquina de eficiência. Mesmo com um andar cambaleante, as suas patas dianteiras permitem corridas de resistência, ideais para perseguições noturnas prolongadas. A hiena malhada é uma omnívora extremamente inteligente. Um clã pode ter até 80 indivíduos liderados por uma fêmea alfa, matriarcado. Essa estrutura matriarcal é altamente organizada, onde as fêmeas são maiores, mais agressivas e possuem níveis de androgênios até o dobro dos machos. Durante a caça, organizam-se em formação, rodeiam a presa e revezam-se na perseguição até a exaustão. Uma estratégia que exige comunicação complexa, utilizando risos, grunhidos e sons de baixa frequência. Com um olfato 40 vezes mais sensível que o humano, conseguem detectar carcaças a mais de 4 quilômetros de distância e com capacidade de correr mais de 10 quilômetros sem perder o ritmo, podem perseguir as suas vítimas até a extenuação total. Hoje, a manada tem como alvo um waterbuck, Cobus ellipsiprimnus. O waterbuck destaca-se pelo seu corpo robusto, pescoço grosso, pelagem áspera e um círculo branco em forma elíptica à volta das nádegas. O macho adulto pode atingir até 1,30 m de altura nos ombros, pesar mais de 260 quilos e possuir chifres curvos com quase 1 metro de comprimento. O destaque mais evidente do waterbuck é a pelagem espessa revestida de óleo secreto por glândulas especiais. Esse óleo não só torna o pelo impermeável, mas também emite um cheiro característico que se acredita poder fazer alguns predadores hesitarem. São excelentes nadadores e usam as suas habilidades aquáticas para escapar. Mas hoje a sua escolha de fugir para a água foi um erro fatal. A manada de cães selvagens africanos seguia de perto. O waterbuck, em pânico, lançou-se à água, invadindo o território do governante do pântano. Um hipopótamo adulto começou a avançar como um bloco de aço vivo. Sem distinguir amigo ou inimigo, o hipopótamo considera qualquer criatura estranha nas suas águas como uma ameaça.
E num instante, aquela mandíbula gigantesca agarrou o Waterbuck e submergeu-o. Com força superior, a presa foi esmagada numa mordida e a fuga transformou-se em tragédia. Na natureza, a água é fonte de vida, mas também pode ser um local de fim. Aquela água não é apenas território do hipopótamo. Existe outra espécie, também anfíbia, mas de natureza predatória. O crocodilo do Nilo, Crocodilus niloticus, é um representante da sobrevivência da era dos dinossauros, com um design biológico praticamente inalterado por dezenas de milhões de anos. Com 5 a 6 metros de comprimento e quase 1 tonelada de peso, é o governante incontestável dos rios. A sua arma mortal é a mandíbula gigantesca, com uma força de mordida de até 16.460 newtons nos indivíduos mais velhos, muito mais forte do que leões ou tigres. Os dentes entre 64 e 68 em formato cônico não são usados para mastigar, mas sim para penetrar, segurar e arrastar a presa para a água. A estratégia de caça do crocodilo do Nilo é a emboscada. Podem permanecer horas imóveis na água. Quando as presas se aproximam da margem, eles emergem repentinamente com velocidade aterradora, mordem e arrastam para a água. Uma vez capturada, aplicam a técnica do Death Roll, a rotação mortal, para dilacerar a carne e sufocar rapidamente a presa. Um guino azul, Conochetes taurinus, agacha-se para beber água. É um entre milhões de antílopes que realizam a migração anual. Com corpo robusto, o macho adulto pode pesar até 290 quilos e atingir uma velocidade de até 80 km por hora numa corrida curta. O gnu azul possui uma resistência extraordinária, mantendo alta velocidade por longas distâncias. São fonte de alimento principal para muitos predadores, mas é justamente a resistência, a capacidade de adaptação e o instinto de sobrevivência que convertem esta espécie num símbolo de vida resiliente nos ambientes mais severos da natureza. O predador já estava à espera. O crocodilo surgiu repentinamente da água, mordendo firmemente a perna do gnu azul. Uma luta angustiante começou. O antílope debateu-se, coiciou e girou, agitando a superfície da água. Esse movimento desesperado chamou a atenção de um par de hipopótamos próximos. 2 hipopótamos avançaram, não por compaixão, mas pelo som que invadiu as suas águas tranquilas. No caos, o corpo pesado dos hipopótamos pode ter pressionado o crocodilo, forçando-o a soltar a presa. E num momento milagroso, o guino azul escapou da mandíbula mortal e cambaleou em direção à margem, sobrevivendo. Por que o gnu azul conseguiu sobreviver, enquanto o Waterbuck não? A resposta está na fronteira entre escolha e instinto. O Waterbuck procurou intencionalmente refúgio dentro do território do hipopótamo. Uma decisão errada. O gnu azul apenas colocou acidentalmente os pés na margem da água para saciar a sede, e quando o perigo surgiu, apenas tentou escapar. Aos olhos do hipopótamo, uma criatura a debater-se para fugir é completamente diferente de um intruso a nadar para o centro do território aquático. Assim, numa cena aparentemente trágica, surge uma faísca de luz.
O gnu azul não só escapou da morte, mas continuou a sua migração, continuou a reprodução e transformou pastagens áridas em novas terras vivas. No mundo onde vida e morte estão sempre lado a lado, às vezes o aparecimento de uma terceira força, como o hipopótamo, cria reviravoltas inesperadas. Tragédia e esperança, como duas faces da natureza, entrelaçam-se sobre os rios vermelhos de pó da savana. Quando a morte está a apenas um sopro de distância, a natureza é testemunha de reações que vão além de qualquer previsão. Não há mais espaço para a resignação. Os seres considerados fracos levantam-se não para vencer, mas para lutar até o fim. Estamos acostumados à imagem do predador, corajoso, silencioso, preciso. Mas o que poucos esperam é a incrível resistência daqueles que aparentemente só sabem fugir. Um antílope usa os seus chifres para ferir o leopardo. Um coelho desfere um coice inesperado que faz a serpente venenosa recuar. Ou um grupo de búfalos une-se para salvar os seus companheiros das garras do leão. Isso não é um milagre, é o instinto de sobrevivência apurado, inteligente e às vezes além das regras. A resistência não provém apenas da força física, mas também da estratégia. Muitas presas usam armas naturais, mandíbulas, chifres, patas, transformando o corpo numa muralha defensiva. Alguns optam pela inteligência, fingir-se de mortos, camuflar-se, distrair o caçador. Há comportamentos na natureza que refletem até uma forma de inteligência coletiva. Ali, o ser vivo não luta apenas por si mesmo, mas está disposto a lutar pela sobrevivência do grupo. No entanto, nem toda a reação resulta em vitória. Há criaturas que caem, mas deixam marcas que fazem com que até o predador hesite da próxima vez. E assim, a natureza registra uma verdade imutável. Nenhum ser é sempre forte, nenhum é sempre fraco. Apenas aqueles que sabem aproveitar o momento final realmente sobrevivem. E tu, o que pensas? Será que a verdadeira força não reside nas presas, mas sim na vontade de não se render? Deixa o teu comentário abaixo. Quando um impala, Aepíceros melampus, usa as suas últimas forças para investir diretamente a mandíbula cheia de dentes de um leopardo, isso não é apenas reflexo de sobrevivência. E quando uma manada de búfalos se vira, atacando corajosamente o predador que persegue o indivíduo mais fraco do grupo, o que presenciamos já não é apenas instinto. Isto é resistência, uma escolha de sobrevivência corajosa e com vontade. No mundo severo da savana africana, vastos campos e territórios imprevisíveis, a sobrevivência nunca foi apenas uma questão de força. É uma prova constante de adaptação, resistência e também esperança. No entanto, hoje em dia, mesmo as reações de sobrevivência mais intensas estão a tornar-se mais frágeis do que nunca, à medida que o próprio ambiente de que dependiam está a desaparecer lentamente. A savana africana já foi o cenário vibrante da luta incessante entre predador e presa. Mas agora, além de garras e chifres, os animais enfrentam um inimigo invisível, as mudanças climáticas.
Segundo o relatório das Nações Unidas de 2023, a temperatura média na região do Saara e subsaariana aumentou mais de 1,5 graus Celsius nos últimos 50 anos, 2 vezes mais rápido do que a média global. Isso está a empurrar a savana para um ciclo de secas severas e incomuns, tornando a água e os alimentos cada vez mais escassos. As mudanças climáticas também interrompem os ciclos naturais de migração. Por exemplo, o GNU azul, famoso pela grande migração, agora enfrenta rios anormalmente secos e fome prolongada. Todos os anos, mais de 1,5 milhão de gnus atravessam centenas de quilômetros. Mas, quando a estação chuvosa não chega no momento certo, a relva não cresce a tempo e o rebanho começa a colapsar internamente. Além disso, a perda de florestas devido à exploração madeireira, à agricultura e à mineração está a reduzir drasticamente o espaço vital. Em apenas 3 décadas, mais de 70% da área de florestas secas no leste e sul de África foi reduzida ou teve as suas funções ecológicas alteradas. Isso força espécies como elefantes, girafas e zebras a aproximarem-se de áreas habitadas, aumentando os conflitos com humanos. A vida persiste, resiste e continua. Há rebanhos de elefantes que percorrem centenas de quilômetros em busca de fontes de água antigas, graças a uma memória extraordinária transmitida de geração em geração. Mas isso também significa que não temos muito tempo. O desaparecimento da savana não é apenas a perda de um território, mas sim o desequilíbrio de um sistema ecológico que funcionou estável durante milhões de anos. Sob o sol escaldante da savana, cada ato de resistência agora é um chamado silencioso, mas intenso, de que a natureza precisa ser ouvida, precisa ser protegida, para que no mundo que Deus criou a vida não seja abandonada no deserto rachado, mas que continue de forma sustentável, justa e cheia de esperança. O cenário implacável da savana africana moderna, mas entre o vento quente e a vegetação murcha, há pessoas silenciosamente a reconstruir o equilíbrio perdido, com consciência, com comunidade. Uma das soluções mais poderosas atualmente é estabelecer corredores ecológicos que conectem reservas isoladas numa rede contínua. O projeto Área de Conservação Transfronteiriça Kavango-Zambezi, CASA, é um exemplo emblemático, a maior reserva transfronteiriça do mundo, abrangendo mais de 520 mil quilômetros quadrados, incluindo territórios de 5 países. A CASA representa uma estratégia de longo prazo para enfrentar as mudanças climáticas, ampliando corredores de sobrevivência para a vida selvagem. No Botsuana, o governo e organizações internacionais investiram mais de 120 milhões de dólares na restauração do delta do Okavango. A nível comunitário, o modelo Community-Based Natural Resource Management, gestão comunitária de recursos naturais, na Namíbia, demonstrou eficácia, resultando em que a população de elefantes nessas áreas duplicou em 20 anos, enquanto os casos de caça ilegal caíram em até 80%. A tecnologia também se tornou uma nova ferramenta vital. Em 2024, o International Conservation Fund, em parceria com o Google Earth Engine, criou mapas em tempo real de áreas de seca. A verdadeira esperança não está em milagres, mas sim em cada ação concreta. Seja um canal reaberto para que os antílopes alcancem a água. Seja um agricultor a plantar árvores nativas. Quando a natureza é ouvida, a presa terá novamente a oportunidade de resistir.
A savana renascerá e a vida, como sempre fez, continuará. Vamos agir juntos pela vida, pela justiça natural e pelo futuro de todo o planeta. E se presenciaste uma caçada na natureza selvagem, não hesites em partilhar os teus conhecimentos e experiências nos comentários abaixo. Não te esqueças de dar um like, subscrever o canal e ativar o sininho para acompanhar as nossas próximas aventuras.